ao que vive para sempre. Ao Senhor toda a glória, ao Senhor toda a honra, ao Senhor ações de graças, ao que vive para sempre, ao que está assentado no trono. E ao Cordeiro pertence a salvação, ao que está assentado no trono. E ao Cordeiro pertence a salvação. Graça e paz, meus irmãos. Noite de bênção, mais um encontro de fé para crescermos na dimensão que o nosso Deus nos chamou. Um Deus de altar, um Deus que preparou o encontro para falar conosco e dar a sua presença a cada um especial, sem acepção de pessoa, cada filho especial para esse Deus. Ele ama tanto que Ele deu o unigênito Filho dele, deu Jesus em meu, em seu lugar. Por isso a Ele glória, honra e ações de graça, ao que vive sentado no trono e para sempre. Aleluia! Louvemos ao Senhor. Ao Senhor toda a glória, ao Senhor toda a honra, ao Senhor ações de graça, ao que vive para sempre. Ao Senhor toda a glória, ao Senhor toda a honra, ao Senhor ações de graças, ao que vive para sempre, ao que está assentado no trono. E ao Cordeiro pertence a salvação, ao que está assentado no trono. E ao Cordeiro pertence a salvação. Glorifique o Senhor, encha teu lar de aleluia e glória a Deus. Exalte dizendo que Ele é para você. Ao Senhor toda a glória, ao Senhor toda a honra, ao Senhor ações de graças, ao que vive para sempre. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, ao Senhor toda a honra, ao Senhor ações de graças, ao que vive para sempre, ao que está assentado no trono. Ao Cordeiro pertence a salvação, ao que está assentado no trono. E ao Cordeiro pertence a salvação, ao que está sentado no trono. E ao Cordeiro pertence a salvação, ao que está sentado no trono. E ao Cordeiro pertence a salvação. Aleluia, 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 glória, glória a Deus, aleluia, glória, glória a Deus, aleluia.
digno de receber, meus irmãos. Aleluia! Estamos em festa, celebramos mais um ano de vida em nosso meio, em nosso encontro, em nossa congregação. Nossas irmãs Cristina e Karina, quase não conhecida por esse nome, Cacá e Kiki. Glória a Deus pela vida delas. Graça e paz a cada irmão que está entrando, que entrou durante o louvor. Saúde seu irmão com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos saudar uns aos outros, porque essa é a alegria da nossa comunhão, e isso alegra o nosso Pai. Ele ama a comunhão dos filhos, porque para isso Ele nos criou. Aleluia! Graça e a paz do Senhor Jesus, cada um dos meus amados irmãos. Você que não deu parabéns, dê parabéns aí para Kiki, para Cacá. Aleluia! Graça e a paz, meus irmãos preciosos, cada um querido, amado. Você é tão valoroso, que o Pai deu Jesus pela sua vida. Aleluia! Saúde seu irmão com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ele é precioso. Graça e paz, Júlio, Maria Júlia, Berém, Benjamin, crianças que nos inspiram indo ao culto, porque isso aqui é um culto, irmãos. Louvor, oração e palavra é um culto. Por isso nós devotamos a Deus toda a nossa atenção, adoração e exaltação. Ana Paula, querida, seja bem-vinda à graça e a paz do Senhor Jesus. Clemilson, graça e a paz do Senhor Jesus. Beto, Elisberto, graça e paz. E Jacira, Rodrigo, falta de você, sentindo sua falta, meu irmão. Seu e Dalila, que está trabalhando, glória a Deus. Estamos orando por um milagre na vida de seu pai, e cremos em nome de Jesus. Aleluia! Tão forte, tem todo o poder, tão sábio, sabe tudo que há, tão presente está em todo lugar, tão sábio, tem todo o poder, tão forte, sabe tudo que há, tão presente está em todo lugar. É o nosso Deus onipotente, onisciente e onipresente, tão forte, tem todo o poder, tão sábio, tão presente está em todo lugar. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, grande é o teu nome em força. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, grande é o teu nome em força. Exalte o Senhor, aleluia. Tão forte, tem todo o poder, tão sábio, tão presente está em todo lugar. Ninguém há, Senhor, ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome. Ninguém há, Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força, em força, em força, em força, em força.
cremos, Senhor, em Ti, aleluia. Poderoso Ele é, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vamos exaltar o Senhor reconhecendo a obra que Ele fez para nos resgatar. Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante diz: se esvaziou. Reconhecemos e nos inclinamos, honramos, nos entregamos por isso a Ti, Pai. Senhor Jesus, Se esvaziou, homem se fez, cego se tornou. Senhor Jesus, se esvaziou, homem se fez. Reconheçamos a obra que nos salvou. Cego se tornou. Senhor Jesus, se esvaziou, se esvaziou. Homem se fez, cego se tornou. Senhor Jesus, e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Senhor Jesus, e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Senhor Jesus, esvaziou. homem se Servo se tornou. Senhor Jesus, se esvaziou. Adore, exalte o Pai por tão grande obra para nos salvar, aleluia. Servo se tornou. Senhor Jesus, e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Senhor Jesus, e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nosso Yeshua, o Mashiach. Senhor Jesus, Senhor Jesus, exalte a Ele, adore a Ele, bendiga a Ele. Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte. Senhor Jesus, se esvaziou. Abre mão da sua glória. Abre mão da sua glória. Humilhou-se como homem, como servo, meu Senhor, para me salvar. Amado, 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 amado Senhor.
ti, totalmente a ti, Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Exalte o Senhor Jesus, bendiga, elogie, adore, Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, capaz para salvar, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Exalte o Senhor Jesus, glorifique ao Pai por Ele, glorifique ao Pai por Ele. Exaltar o Pai que deu o Filho, dizendo a Ele: grande eu sou, Elohim. E são nomes que Deus nos dá para nos conhecê-lo, para conhecermos a Ele, sua identidade, quem Ele é. El Shaddai, soberano. El Shaddai, soberano. Deus, grande eu sou. Exalte o Pai que nos amou de tal maneira que deu o Filho, aleluia. Adonai, El Shaddai. Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, grande eu sou, Elohim, Jeová, El Shaddai, soberano Deus, grande eu sou, Elohim, Jeová, Adonai, El Shaddai, El Shaddai, soberano Deus. Tu és o Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor.
Exalte o Pai. Bendiga o seu nome em sua casa. Levante um trono de louvor, de adoração ao Pai com seus lábios, com a sua vida nessa hora, dentro da sua sala, onde quer que você esteja. Levante diante do trono. Glória, aleluia, louvor, exaltação, honra e ações de graça ao que vive para todos sempre, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, a quem pertence a salvação. Aquele Deus todo-poderoso, tu és o general de guerra, Senhor. A ti toda a glória e toda a honra, tu és merecedor, aleluia. Que me negondere balava corremandore vacia, le me coreman. Aleluia, santo és tu, Senhor. Tu és e sempre serás, Senhor. Aquele que era, que é e sempre será, és tu, Senhor. Deus de toda a terra. Deus de toda a terra, Senhor. Adore ao Pai. Adore ao Pai. Adore ao Pai que nos amou. Exalte o Senhor, o triuno. Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Eloheinu, Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Ehad. Kadosh, Kadosh quer dizer santo. Cante Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Eloheinu, é o Senhor. Kadosh, 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 Kadosh Adonai Ehad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. 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 Santo, 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 Santo é o Senhor nosso Deus. Santo, 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 Santo é o Senhor, o único Deus. Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Santo é o Senhor, o único Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o único Deus, o único Deus. Bendito o nome de sua glória. Bendito o nome de sua glória, de seu reino, por toda a eternidade. Bendito o nome de sua glória, de seu reino, por toda a eternidade. Bendito o nome de sua glória, de seu reino, para toda a eternidade. Bendito o nome de sua glória, de seu reino, para toda a eternidade. Bendito o nome de sua glória, de seu
reino. Bendito o nome de sua glória, de seu reino, para toda eternidade. Bendito o nome de sua glória, de seu reino, para toda eternidade. Santo é o Senhor nosso Deus. Santo, 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 santo é o Senhor, o único Deus. Santo, santo, santo Deus, em nome de Jesus, nós te apresentamos agora, Pai, os enfermos e doentes. Te apresentamos, Pai, os que estão à beira da morte. Te apresentamos, ó Santo, os que estão, Senhor amado, carecendo de ressurreição. Te apresentamos os que precisam de libertação. Te apresentamos os que precisam de cura e de saúde. Te apresentamos, ó Deus, os que precisam de salvação em toda tribo, língua, povos e nações. Os pobres e moradores de rua, os presidiários, Senhor, os idosos, os que se encontram em orfandade e os que estão em leito de dor e enfermidade. E os profissionais da saúde, Senhor, apresentamos a Ti. Os que estão em casa, nos lares, nossas vidas, o Sérgio, o Senhor Ismael, apresentamos, Senhor, a Jane Liares, a pastora Dani, te apresentamos, ó Deus, a Hilda, Senhor, com câncer, a Zuleika, Senhor, com câncer. Apresentamos cada um, ó Deus, em nossas vidas, em casa, conhecidos e amigos. No nome do Teu Filho Jesus, repreendemos todo espírito de morte, roubo e destruição. E ordenamos na autoridade do Senhor, solte, saia de cada vida, de cada corpo, e vá para o abismo, em nome de Jesus. Pai, dá ordem aos Teus anjos com a espada desembainhada, que visite, ó Deus, cada lar, em toda a terra, em cada lar, de cada família representada nesse lugar, e em toda a terra. Visita, Pai, visita o lar do presidente, visita o lar, ó Deus, visita, Pai, pois Ele é o principal dessa nação. Tem misericórdia. Opera através dos enfermeiros e médicos unção poderosa para ressuscitar os mortos, curar os enfermos, expulsar os demônios e levá-los à salvação. Santo, 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 santo. Estamos diante do Teu trono pelo sangue do Cordeiro. Já te agradecemos pela ressurreição. Já te agradecemos pela libertação, te agradecemos pela cura e te agradecemos por milhares de salvação. Aleluia.
Levante suas mãos na sua casa e vai dizer: eu creio que assim é, Senhor. Creio que assim é e assim se fará. Vai dizendo: eu creio que assim é e assim se fará. Diga: Pai, eu não duvido, Senhor, eu creio. Ainda que eu não sinta, eu creio. Eu creio, não sinto. Cremos, Senhor, não sentimos. Nós cremos, Senhor, não sentimos, não. Nós cremos, Senhor, que assim se fará, que assim opera agora, que assim acontece agora, Senhor, em toda tribo, língua, povos e nações. Oh, lequiansui. Oh, correndo legaia surremeto chelea. Euriacea no caramandore cedo la vai a suire mão de remenoquia. Meroderanderes toque meriando. Pero terás tuide couvias negeneverando elastebiniode. Mandara do serrio candalasteia. Gandarabadore baixei. Se creres verás a glória de Deus. Se creres verás a glória de Deus. Jesus, meus irmãos, honra a fé. Partindo do princípio que hoje falamos na edificação, purificação e restauração e restituição do quê? Escreve aí. Do que é que eu estou falando? Qual é o nome? Altar. Qual é o nome? Escreva aí. Qual é o nome? Altar. Priscila, graça e paz, seja bem-vinda. Que honra ter você. Graça e paz a cada irmão que entrou no louvor, está entrando agora, entrou na oração. A graça e a paz do Senhor Jesus inunde teu ser e te dê a fé para construir altar a Deus. Do que estamos falando, ninguém escreveu altar ainda. É altar. Aleluia, Marcelo Pastor. Nesse processo que estamos de edificar, purificar, restaurar, aleluia, restituir o seu, escreva aí, o seu e o meu altar. Altar fala de encontro com Deus, de ouvir o Senhor e de ter a presença de Deus. Para quê? Para uma vida de sacerdócio. É para isso que é altar. Sacerdócio é aquele que ministra, que serve diante de Deus. Assim será no milênio. Serviremos a Deus. E o sacerdote, que sou eu e você, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz que nós somos, em Jesus, um reino de sacerdote. Você entregou a sua vida a Jesus, você entregou, você segue, você vive a palavra, você segue Ele, você tem Ele como único Deus, então você se tornou espiritualmente um sacerdote. E sacerdote não existe sem altar para ministrar. Só tem sacerdócio se tem altar. E o altar hoje eu edifico em jejum, oração e palavra. E nesse altar eu restauro, restituo, eu purifico e eu edifico um altar para Deus. Aleluia! E hoje eu quero falar com você. Hebreus 11, irmãos e irmãos. Disse que sem fé é impossível agradar a Deus e que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. E crendo que Ele existe, Ele é recompensador, galardoador de quem crê que Ele existe. Então Deus recompensa a fé e o Filho não faz diferente. Mateus capítulo 9. Abrem Mateus capítulo 9. Eu quero
que você veja a fé. A fé não é abstrato. A fé ela é real, ela é verdadeira. Aleluia. A fé é palpável. Eu posso ver a tua fé e você pode ver a minha fé. Vamos ver aqui na palavra de Mateus 9, a partir do verso 1 diz: entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disse a si mesmo: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhe: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor, quer dizer, de honra, reverência, e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Aleluia! O que Deus deu que eles viram? Deus deu tal autoridade aos homens. O que Deus deu? Fé aos homens. Deu autoridade. Autoridade é fé e fé é autoridade. Nós víamos hoje de dia que a palavra diz em Timóteo 1,7 que a fé é o contrário do medo, e que ele não nos deu espírito de medo. Medo é o que rouba a fé, medo paralisa a fé, medo anula, medo aleja, medo torna deficiente a fé fica inoperante, fica sem autoridade, ela não age, ela não executa o que o reino de Deus quer executar. Então a fé, ela tem autoridade. Então Deus nos dá o quê? Espírito de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Equilíbrio espiritual, amor espiritual e poder espiritual. Porque a fé não opera na dimensão sensacional, na dimensão humana, na dimensão que reage por aquilo que ouviu ou sentiu. Porque se ela reagisse assim, ela não tem autoridade sobre a terra. E Jesus, vendo o paralítico que traziam ele, disse: ser curado, os seus pecados foram perdoados. E esse homem levantou e foi embora, porque ele disse: levante. Quando o pecado é perdoado, nós recebemos de Deus a cura, a libertação, a ressurreição e a salvação acima de tudo, porque Jesus não está somente interessado em curar pessoas, em curar a sua moléstia, a sua dor, a sua doença, seja ela o nível que for, crônico, ou de uma enfermidade passageira, ou de um trauma que foi acometido. Não, o Senhor quer salvar as pessoas, porque salvar é a verdadeira cura do espírito, porque depois a pessoa vai morrer de alguma coisa, meus irmãos. Todo o que é curado será amanhã levado, se Jesus Cristo não voltar, ele vai partir desse mundo por alguma enfermidade. Por quê? Jesus nos cura quando a doença é da parte do diabo, quando a doença é maligna. Mas muitas vezes a doença é hereditária,
ou a doença é por falta de uma boa alimentação, ou a doença é por falta de beber a água que Deus deu e bebe só suco e refrigerante que a destrói o organismo e não bebe a água límpida que o Senhor nos deu, que é cheia e única na terra para nos suprir. O homem fica até sem comida sólida, mas não pode ficar sem água. As enfermidades muitas vezes vêm de muitas ordens, meus irmãos. E Deus, em Cristo, cura, em especial, quando é de ordem demoníaca. Trabalhos de macumbaria, trabalhos de feitiçaria que foram lançados. E outra, Jesus cura, mas muitas vezes, por falta de fé do cristão, a obra de feitiçaria, de macumbaria, entrou na vida dele. Porque se ele é cristão, se ele anda em fé, ele anda em altar. Se ele anda em altar, ele anda sacrificando a natureza carnal. E assim, Deus fala com ele, Deus se encontra com ele e dá presença. Isso quer dizer, se ele tem a presença, a voz de Deus, o encontro de Deus, meu amado, não há encantamento contra a sua vida, não há obra das trevas contra a sua vida, que o Senhor não liberte. Mas muitas vezes, sabe por que não há libertação? Porque há brechas, há abertura, há falta de fé, há permissões malignas que nós mesmos damos ao inimigo, nos envolvendo com suas obras, falando, olhando, ouvindo, sentindo. Se eu deixo as obras da carne entrar pelos meus ouvidos, pelo que sinto e pelo que vejo, até o que cheiro e que sinto na língua, eu sofrerei o dano. Porque o diabo trabalha por legalidade, meus irmãos. O inimigo só entra na vida de alguém se Deus deixar e se tiver legalidade, se tiver aquilo que é dele, ou estiver fazendo aquilo que é obra da carne, que é dele, então ele entra. Por isso que eu preciso de autoridade na terra que Deus me deu. E autoridade na terra é o nome do Filho, sim, mas eu preciso de fé nisso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé Deus não opera. Sem fé não se cumpre o que ele diz. Sem fé não se traz o reino. Sem fé não se manifesta o reino. Sem fé não se vive o reino. Queridos, Jesus aplicou fé. Jesus no Getsemane, vamos falar do mais alto nível de fé. Vamos nos nivelar lá em cima. Jesus, o Filho de Deus, ao chegar no jardim, sabendo que se separaria de Deus e sofreria tamanha fugiu a palavra. Pecado. Um nível de pecaminosidade sobre ele, pecado sobre ele, e ele sofreria o pecado da humanidade sobre ele, em alguém que nunca teve pecado. Nós não podemos entender isso porque nós somos pecadores. Mas é como você pegar uma criança inocente, acabou de nascer, e pôr ela para se defender diante de um leão faminto. Impossível! O pecado veio em Jesus, grudou em Jesus, feriu, enfermou Jesus, moeu Jesus, dilacerou a carne de Jesus. O pecado é excessivamente maligno e ele aplicou fé, ele sabia que ia passar. Ele disse: Pai, é possível passar esse cálice de mim? Mas ele entendeu que Deus disse não. Então o que ele disse? Pela fé, seja feita a sua vontade. Levantou, parou de suar sangue, foi preso. Em uma semana, preso, julgado e condenado. Em uma semana. Mas a Bíblia diz que ele é homem de fé. Sabe por quê? Isaías 53. Abra sua Bíblia, Isaías 53. Aleluia. Veja a fé de Jesus. Nós pensamos que ele não precisou ter fé. O profeta, 8 séculos antes, que também creu,
e andou pela fé, que andava em altares. Profeta era alguém que andava edificando, purificando, restaurando e restituindo o altar, não só dele, mas de todo o povo que Deus o enviou. Por isso que você ouviu os profetas. Aliás, nós estamos em dias de meditar nos profetas. Por quê? O profeta surge quando Deus está irado com o seu povo. O profeta surge quando o pecado está em nossa vida. E o pecado, eu quero dizer para você, está em toda tribo, língua, povo e nação, a ponto de trazer a ira de Deus sobre a humanidade. Nós precisamos ouvir então quem? Os profetas. Sabe por quê? Deus não tem misericórdia de pecado. Por isso que nós estamos vendo milhares de pessoas, infelizmente, partindo. E juízos e outros juízos virão. E você e eu precisamos estar com o altar restituído para suportar o que virá. Para passar no vale da sombra e da morte com o cajado e a vara dele, que nos sustentam. A igreja sempre andou assim, meus irmãos, por causa de Israel e por causa do santo Deus, que sabe que na terra teremos aflições, mas pelo bom ânimo que ganhamos no altar, venceremos o mundo. Diga aleluia, diga glória a Deus. E a Isaías 53, você pode ler depois todo ele, mas a partir do verso 4, diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus aqui no Calvário levou. E sobre si levou as nossas doenças. É claro que isso é espiritual. Porque o pecado é uma doença, enfermidade espiritual. Porque nem todos são curados. Timóteo não foi curado por Paulo. Jesus não curou Paulo com uma enfermidade que ele tinha. Irmãos, vamos entender o nível de fé. E muitas enfermidades Deus está querendo conversar comigo, com você, sabe aonde? No altar. Muitas enfermidades é porque não estamos cumprindo a vida de altar como ele mandou, ou ministério. Ele permite. Nós pensamos que não, né? Deus trabalha com os seus filhos para que ouçamos. Meus irmãos, e aqui a palavra de Deus declara ainda mais um pouco da verdade de Deus. O verso 5 diz, terminando o 4, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e aflito. Verso 5, mas ele foi traspassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo nos trouxe a paz. Que paz? Com Deus. Sobre ele, pelas suas feridas, fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, desviou, deixou a vida de altar, seguiu o seu próprio sentido. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Em Jesus caiu a ira de Deus. Você vai ver como ele é um homem de fé. A ira de Deus por causa de Jesus não caiu sobre a humanidade, porque por causa de Adão cairia sobre a humanidade, mas caiu sobre o Senhor. A humanidade não suportaria a ira de Deus, porque ele é o Cordeiro. Então o Cordeiro funcionava assim: quem ia com pecado, o pecado daquele Cordeiro da pessoa passava para o Cordeiro, o pecado da pessoa ou de Israel, uma vez por ano, passava para o Cordeiro, e o Cordeiro tinha que morrer. Por isso Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu uma vez por todas, pelo pecado de todo aquele que nele crê. Aleluia! Então, meus irmãos, se a ira de Deus caísse sobre o homem sem Jesus, não haveria salvação. Nós podemos entender que o sofrimento no inferno é a ira de Deus que cairia sobre o homem, porque rejeitou Jesus e rejeitou a fé, e vai ao sofrimento, a ira de Deus é inferno e lago de fogo.
Verso 7, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro e como ovelha diante de seus tosqueadores, que eram os algozes que sacrificaram Jesus, gentil romano, que seriam salvos, não era do povo dele. Amados, tosqueadores, fica calado, aí ele não abriu a sua boca. Verso 8, com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Olha isso. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhum pecado, nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Não houve dolo, dolo é engano. 10. Contudo, foi da vontade do Pai esmagá-lo, fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole. Olha como Jesus é um homem de fé. Ele ficará satisfeito e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes. Ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, aleluia, e pelos transgressores intercedeu e intercede. Onde Jesus aqui demonstra fé, que ele na sua entrega veria o fruto da sua alma, que é cada um que crê e entrega a vida a ele, e ele pode salvá-lo. Ele cria, ele creu, além da sua esperança, além da morte, venceu o que sentia e se entregou a Deus, e Deus então faz ele nosso Senhor e Salvador. Por isso que quando Deus vê fé em alguém, que vai ao altar, ou purificá-lo, ou restaurá-lo, ou restituí-lo, ou mesmo edificá-lo, Deus vê que essa pessoa crê que ele existe, e não porque ela sente, porque está escrito que ele existe. E aí Deus recompensa a fé, porque pela fé os antigos alcançaram testemunho, diz Hebreus. Alcançaram testemunho, testificação. O primeiro exemplo é Noé. Noé é um dos heróis da fé que diz Hebreus, porque atendeu o pedido de Deus e construiu um altar em gratidão, e entregou a Deus ofertas pacíficas de amor e gratidão. E Deus recebeu e fez ele pregador da justiça, herança da justiça. E ele viveu pela fé até morrer. Aquele que vive pela fé, meu irmão, não quer dizer que ele não vai passar tribulações, problemas, doenças espirituais, doenças emocionais, doenças físicas. Ele pode passar todo tipo de ataque do inferno na terra. Mas a diferença é Mateus 7:24. A diferença é Mateus 7:24. Se ele está com o altar em dia, então a sua vida está alicerçada em Jesus, que é a rocha. Construiu a casa na rocha. Então vai vir rio, vai vir vento, vai vir chuva, mas ele não cai, porque a fé dele não é emocional. Agora, a fé emocional é firmada na areia, nos sentimentos, no que ouviu, viu e sentiu. Então, quando vem o rio, o vento, a chuva das tribulações, cai, grande é a queda, disse Jesus. Por isso que a minha fé precisa estar no altar, aonde ele prova a minha fé. Não tem um homem de Deus na Bíblia que Deus não provou a fé, para ver aonde estava a fé deles, na rocha ou na areia, nos deuses desse mundo ou no único Deus.
Deus provará a mim a sua fé, em todos os sentidos, para ver aonde está a sua fé. Então alicerça no altar. Alicerça ela na oração, no jejum e na palavra, que é a rocha, que é Jesus. E tudo isso pode vir, mas você não se decepcionará, não desviará, não deixará o Senhor. Aleluia! Aleluia! Dá um glória a Deus, povo de Deus, aleluia! Não deixará o Senhor, mas permanecerá. Por isso que um homem de palavra é um homem de fé. Por isso nós clamamos, dai-nos do teu Espírito. Quero por ti ser purificado, porque é no altar que a fé é poderosa. Quero por ti ser restaurado, Senhor. Quero por ti ser restituído em teu lugar de adoração, de adoração. Dá-me do teu Espírito. O Espírito Santo estabelece a fé quando ele vê jejum, palavra e leitura. Dá-me do teu Espírito. Dá-me do teu Espírito. Senhor, quero por ti ser ficado. Quero por ti ser restaurado, Senhor. Quero por ti ser restituído em teu lugar. Foca o seu coração, foca a sua devoção, foca o seu clamor. Volte-se ao Senhor nesta hora. Quero por ti ser quero por ti ser restaurado. Quero por ti ser restituído em teu lugar de adoração, de adoração. Deus precisa de homens e mulheres de altar restituído, porque esses homens serão homens e mulheres de fé, que suportarão toda e qualquer provação, porque assim foram os antigos, meus irmãos. Se você lê o livro de Atos, você vê uma igreja que perseverava na fé, que morria pela mensagem, que não deixava de seguir Jesus por nada. Seja esse homem, essa mulher, em nome de Jesus. Vai, vive e medite nas palavras do encontro da fé. Medite para a glória do Senhor. Eu te amo em Cristo Jesus.